E aí, pessoal que estuda matemática, tudo bom com vocês? Comigo mais uma vez está tudo ótimo. Olha, se vocês quiserem acompanhar os estudos do Prof. Mate, podem entrar nesse canal aqui do Telegram. É só pesquisar Estudando Prof. Mate e você vai encontrar o canal lá com os tópicos de cada disciplina do Prof. Mate para a gente estudar junto, tirar dúvidas, trocar resoluções, beleza? Então, esse é o primeiro vídeo da playlist de números e funções reais. O vídeo de hoje é conjunto. E a gente inicia com conjuntos porque toda a matemática atual é formulada na linguagem de conjuntos. Na teoria dos conjuntos, tem três noções que são aceitas sem definição: a noção de conjunto, a noção de elemento e a noção de pertinência. Na prática, um conjunto é uma coleção, um agrupamento, uma classe, um sistema, qualquer de objetos chamados de elementos. Por exemplo, a gente tem um conjunto de animais. Então, a gente tem uma coleção de animais que eles têm as características de serem animais, né? Aqui você não vai encontrar uma pedra aqui no meio, porque uma pedra não é um animal. Por exemplo, o conjunto das bandeiras, aqui só tem bandeira, né? Não tem um avião aqui. A não ser que o avião estivesse desenhado na bandeira do país. Mas, ou seja, o conjunto é um agrupamento de objetos que possui alguma regra, alguma característica em comum. A representação de conjuntos geralmente acontece com letras maiúsculas. Então a gente usa o A maiúsculo, B, C, D, Z, certo? Uma letra maiúscula. E os elementos internos são escritos com letras minúsculas entre chaves e separados por vírgula. Por exemplo, o conjunto dos dias da semana. A gente vai chamar S, uma letra maiúscula, coloca aqui a chave e aí escreve os elementos com letra minúscula. Domingo, aí tem uma vírgula, segunda, vírgula, terça, vírgula, quarta, quinta, sexta e sábado, aí você fecha a chave. Então tá aqui uma letra maiúscula para representar o conjunto, uma chave e os elementos aqui dentro separados por vírgula. Mas existem outras maneiras de representar conjuntos. Por exemplo, a gente pode, por meio da enumeração de seus elementos, entre chaves separado com vírgula, como eu acabei de mostrar. Daqui outro exemplo, o conjunto das cores da bandeira do Brasil. A gente bota uma letra maiúscula, né, representando o B, que é o conjunto B, e os elementos são verde, amarelo, azul e branco. Uma outra forma de representar um conjunto é por meio de uma propriedade ou uma condição comum a todos os elementos. Por exemplo, aqui esse conjunto A. Aí está um x pertencente aos naturais, tal que x é menor que 7. Então aqui está dizendo que os elementos pertencem ao conjunto dos naturais e são menores do que 7. Esse conjunto corresponde ao conjunto formado por 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Né? São todos números naturais menor que 7. Um outro exemplo aqui. B pertence aos naturais, tal que 2 vezes P, ou seja, esse elemento é par. Né? A definição de número par é de ser 2 vezes alguma coisa. Então, esse conjunto aqui é equivalente a 2, 4, 6, 8, 10. Esses três pontinhos significam que é infinito, certo? Então, qual é o primeiro número natural? É 1. Se a gente aplicar aqui na propriedade C2P, 2 vezes 1 dá 2. Qual é o segundo número natural? 2. 2 vezes 2, 4. Então, a gente vai substituindo e encontrando os elementos. Uma outra maneira de representar, bem conhecida, é por meio do diagrama, que aí facilita a visualização de uma propriedade. Consiste em colocar os elementos no interior de uma curva fechada simples. Por exemplo, aqui, ó, o conjunto dos números naturais, geralmente a gente representa ele pelo n, e em seu interior vai ter todos os números naturais. O conjunto dos inteiros, representado pela letra Z, em seu interior, Q, o conjunto dos racionais, I, dos irracionais, R, dos reais, C, dos complexos. Esse diagrama é conhecido como diagrama de Euler ou diagrama de Venn. Em outra relação é de pertinência, que aí você define se um elemento pertence ou não pertence àquele conjunto. Por exemplo, os conjuntos constituem as propriedades e as condições, né, que nem a gente viu. Então, se um elemento, que eu vou chamar de x, possui essa propriedade desse conjunto, a gente diz que x pertence a esse conjunto. Se um outro elemento y satisfaz uma condição Q de um conjunto B, então a gente pode escrever que y pertence a B. Ou, em outras palavras, que aquele conjunto A é o conjunto dos objetos que tem a propriedade P,
E o conjunto B é o conjunto dos objetos que satisfaz a condição Q. A gente indica um elemento X de um conjunto A pela essa representação, X e esse símbolo que parece um E, né, que significa pertence ao conjunto. E a gente lê X pertence a A. Caso o elemento não pertença ao conjunto, a gente faz esse Ezinho, esse símbolo de pertinência, cortado. Então a gente lê que X não pertence a A. X não é um elemento daquele conjunto, não possui aquela propriedade. Um exemplo aqui, seja A o conjunto formado por A, B, D e G. Vamos analisar se o A pertence a esse conjunto e se o C pertence ou não a esse conjunto. Então o A, você consegue encontrar o elemento A dentro desse conjunto A? Consegue, né? Então esse A pertence ao conjunto A. E esse Czinho, você consegue encontrar ele aqui dentro? Não. Então ele não pertence ao conjunto A. Ok? Então agora que a gente viu a teoria, né, vamos botar a mão na massa, que é a hora interessante, e fazer alguns exercícios. Primeira questão. Os conjuntos a seguir estão representados por uma propriedade característica de seus elementos. E a gente quer que escreva eles indicando esses elementos. Então aqui está o conjunto A, x pertence aos naturais, tal que x é menor que 10. B, x, tal que x é um número ímpar maior que 5. Então eu quero que você pause o vídeo, tente resolver e depois de tentar, dá play e segue comigo na resolução. Vamos lá? Então, no item A, x é um número natural. A gente sabe que os números naturais é 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Infinitos. Só que a gente quer os que sejam menor do que 10. Então, ele vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E não vai ser o 10 porque não tem um símbolozinho aqui embaixo de igual. Você pode me questionar, tá, e o zero? A gente, nessa playlist do Profimat, a gente não vai usar o zero como número natural, certo? O primeiro número natural vai ser 1 e a gente vai ver nos próximos vídeos isso por causa da nossa demonstração por indução. Vamos seguir, né? Então, o item B. X é um número ímpar maior que 5. Então, número ímpar maior que 5 vai ser 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21 e infinitos números ímpares maior que 5. Segunda questão, ok? Agora temos o inverso. Os conjuntos estão escritos com seus elementos indicados. E a gente quer escrevê-los indicando a propriedade característica de seus elementos. Então aqui eu tenho o conjunto A, formado por 1, 3, 5, infinito. E o conjunto B, formado por segunda, sexta, sábado. E aí, consegue entender qual é a propriedade aqui escondida por trás? Pausou? Tentou responder? Então vamos lá. Então aqui ó, a gente tem números ímpares, né? 1, 3, 5, 3 pontinhos. Não está dando mais informação que isso. Então são números ímpares natural. Então a gente escreve que x pertence aos naturais, tal que x é ímpar. E esse aqui, segunda, sexta e sábado, pá, são dias da semana. E qual a característica comum além de ser dias da semana? Porque está faltando o dia da semana, né? Que todos iniciam com a letra S. Então, X, tal que X é dia da semana, iniciando com S. Com essa informação, X é dia da semana iniciando com S, você consegue montar o nosso conjunto procurado. Segunda, sexta e sábado. Beleza? Terceira questão. Por meio do diagrama de Venn, represente o conjunto A formado por 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, vamos lá. Vamos primeiro fazer o diagrama, depois a gente coloca a letra que representa esse conjunto, nesse caso o conjunto A, e dentro desse diagrama a gente vai colocar os elementos, o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 e o 6. Então, esse conjunto A contém os elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos lá, vamos para a quarta e última questão desse vídeo, que os vídeos vão ser bem curtinhos. Dado o conjunto A, formado por 1, 2, 3 e 5, classifica em verdadeira com V ou falsa com F cada uma das seguintes proposições. Letra A possui 4 elementos. Letra B, 1 pertence a A e 2 não pertence a A. C, 4 pertence a A e 5 pertence a A. D, 6 pertence a A e 2 pertence a A. Vamos analisar o item A. A possui 4 elementos? Vamos contar o número de elementos que tem aqui em A. 1, 2, 3, 4. Tem 4 elementos, então ela é verdadeira. Certo? Tem 4 elementos. Vamos analisar o item B. 1 pertence a A? Confere. E 2 não pertence? Ó, o 2 pertence, então essa parte aqui está errada. A gente vai ver no futuro que esse I significa que tem que acontecer as duas coisas ao mesmo tempo.
Então, nesse caso, não está acontecendo as duas coisas ao mesmo tempo, é falsa. Vamos para o item C. 4 não pertence a A. O 4 não pertence a A? Beleza, né? O 5 pertence a A? Beleza, ele está aqui. Ou seja, o 4 não está e o 5 está. Então, está acontecendo ao mesmo tempo, então é verdade. Entender. 6 não pertence a A. O 6 está aqui? Não. Então, bateu. 2 pertence a A? Pertence, está aqui. Então, se o 6 não pertence e o 2 pertence, confere os dois, então ela é verdadeira. A única falsa foi o item B, porque ela diz o seguinte, que 1 pertence a A, isso é verdade, mas ela diz que o 2 não pertence a A, isso é mentira, o 2 está aqui dentro do A. Então é isso aí, se você gostou, dá aquele like e até o próximo vídeo. Tchau.